coisa pesada. Boa tarde. Depois da engenharia básica de retirada da motoca, rumo de casa. Rumo de casa. Fazer mais umas coisinhas pra fazer em casa. Tá bem geladinho hoje. Não ficaria mal uma calça por baixo da calça que eu tô. Mas não morri de frio não. Tá tudo tranquilo. Relativamente tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Mês de junho começando, essa semana de bastante trampo, né? Porque começam os chamados de fechamento para envio da fechamento de mês pro E-Social, né? Então é o período onde acontecem os problemas para os clientes. E eu no meio da implantação ainda da folha de uma outra empresa aí. Vamos lá. Assuntos. Teve aí, no fim dessa semana, uma apresentação artística, né? O nosso nosso ministro da Educação, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, como costumam dizer, falando das suas deficiências e da sua inaptidão, e também não vou ficar aqui torcendo para que um dia ele caia, porque já disse isso, conforme em outras oportunidades demonstradas por este magnífico governo, pode ser pior. Eles conseguem se superar. Tem sempre gente pior. Então, cara, deixa pra lá. Agora, o cara quando precisa explicar contingenciamento de verbas, que é para não dizer que são cortes de verbas, para tentar doutrinar universidades a ficarem quietinhas no seu canto e não se manifestarem, não agirem por conta própria, sem autonomia, ele vai fingir contingenciamento. Para explicar isso, ele usa 100 chocolatinhos para tirar 3 chocolates e meio. Simples assim. Numa apresentação, num vídeo, para as pessoas. Ele é o ministro da Educação, mas tudo bem. A muita gente isso não incomoda, então eu fico quieto. Fico quieto, cacete. A muita gente não incomoda e eu lamento não incomodar. E aí essa semana ele resolveu fazer uma paródiazinha, porque a gente não tem problemas, né? Ele resolveu fazer uma paródiazinha com I Sing in the Rain, Gene Kelly. E aí fez uma apresentação, né? Uma brincadeira para falar sobre fake news, como eles adoram dizer. E foi muito espetacular, para não dizer outra coisa. O cara, ao fundo, a música original do filme, e o cara brincando com um guarda-chuvinha e falando sobre uma suposta notícia falsa aí. Enfim, é isso. Além de tudo, para explicar a fake news, ele erra a concordância e diz que haviam emendas e não o correto, havia emendas. E ele é o ministro da Educação.
seria perdoado por alguma outra parte? Provavelmente não. Entende-se que os representantes da nação devam saber falar corretamente. Isso se aplica também ao senhor Luiz Inácio da Silva e a seus amigos. Agora, enfim, é assim que a gente tá, beleza? Tá aí, mais uma vez dizendo, é ruim. Deixa lá, eu prefiro pensar. Eu já disse isso. A única alternativa desse governo que pode ser menos ruim é se o Jair Bolsonaro sair. Aí pode ser menos ruim. Menos ruim. Porque do resto, ele nomeando qualquer um para substituir quem está lá, esquece. E como Jair bem disse esses dias, tá na hora de ter um evangélico no Supremo. É isso, cara, é isso. Nunca se usou o argumento da religião da pessoa para chamar ao Supremo, para convidar ao Supremo Tribunal, deixando claro que são convites e passagem por sabatina no Senado. Temer foi o último que indicou Alexandre de Moraes, meu ex-chefe, Alexandre de Moraes. E é verdade, eu trabalhei na SP-Trans e ele durante um período foi presidente da SP-Trans. Ele foi secretário municipal de transporte, ao mesmo tempo presidente da CET, ao mesmo tempo presidente da SP-Trans. Será que ele acumulava salários? Não sei. Mas enfim, eram 3 atividades interligadas. Dava para fazer as 3 juntas? Davam. Eu nunca entrei nessa parada de tentar saber dessa época como funcionava. E agora temos essa de que o presidente quer um presidente. Vamos deixar claro. O que ele quer é atender a demanda de apoio que ele teve da massa evangélica que o apoia. Ele tem que retribuir, sob o risco de ser, de perder o apoio até deles. E você sabe, né, cara? São milhões e milhões de evangélicos. Se não tiver os líderes evangélicos ali dando uma força, cara, aí começa a ser o início do fim, né? E como é frágil pra cacete, ele não pode nem com a máxima inteligência que ele demonstra ter, ele pode se dar ao luxo de perder apoio, principalmente da linha evangélica. Olha aqui, ó. Olha aqui que lindo, ó. Então, né? Algumas semanas ele teve que voltar atrás mais uma vez ao dizer que estava pré-combinado com o Sérgio Moro de que quando aparecesse uma vaga, eu buzinei sem querer, moto. Quando aparecesse uma vaga no Supremo, ele seria indicado. E agora já está rolando 2, né? Então, sei lá. Agora, tudo que a gente precisa, né, cara? Tudo que a gente precisa. Porque quem tá lá tem católico, tem ateu, tem isso, tem aquilo. Não sei, não. Eu sei que tem muita merda por ali. Inclusive merda necessária, tá? Vamos deixar claro aqui. Que papinho de vamos fechar o Supremo é para burro numa escala muito maior do que a minha. Então essa eu não entro. Vai, moça. Bateu? O que houve? Tô tentando entender, mas enfim. Não tô tentando, não. Então, né? Tivemos o Weintraub, tivemos o excelentíssimo senhor presidente e a sua relação com o Supremo. A triste constatação da fragilidade e da inapetência de membros tão importantes do governo. E eu tinha um exemplo bacana aí pra... Bacana não,
Um exemplo de um outro assunto para sair um pouquinho dessa linha, de um assunto inclusive importante em momentos como esse, né? Momento de babaquice, momento de valores deturpados, ultrapassados e retorcidos. É legal falar sobre esse caso que eu quero falar agora. História de um médico, aqui de São Paulo, aqui da minha região, inclusive. Eu juro que eu anotei o nome dele na fichinha, mas eu não estou lembrando agora. Wagner, Dr. Wagner, se eu não me engano é isso. Um rapaz que acabou de conseguir realizar um sonho. A história dele é tranquila, é até bacana, muito bacana. Não é até bacana, é muito bacana. Ele é um homossexual, solteiro, que quis ser pai. E ele tentou, com algumas pessoas da relação dele, inseminação artificial. Diz que ele já gastou aí perto de R$400 mil para conseguir realizar o sonho dele. Uma produção independente masculina, né? Ele é homossexual e ele tentou com 2 irmãs. É um pouco estranho, né? Mas na verdade era só o uso da barriga, tá? Os óvulos de doação são como é que se fala? São anônimos. E acabou não dando certo. Uma outra amiga também acabou não dando certo. E agora finalmente, há algum tempo, conseguiu nos Estados Unidos uma barriga de aluguel e acabou de nascer o filho dele há poucos meses aí, pelo que eu entendi da história. E ele requereu licença maternidade, não licença paternidade de 5 dias, licença maternidade. Neném, recém-nascido, não tem mãe. E ele é a mãe e o pai. Ele é a parte da maternidade que a criança tem. Ele teve a criança lá, né? O menino nasceu nos Estados Unidos. Tem dupla cidadania, inclusive, por conta disso, que é muito bom, por sinal. Compensa um pouco do gasto que ele teve, né? Olha o chão molhado. Será que choveu por aqui agora há pouco? E requereu pela justiça a licença maternidade. Ele trabalhava em 2 hospitais na época, há meses atrás, quando isso aconteceu. E um deles, o que me deixou muito contente, o Hospital da Rede Pública de Barueri. E o Hospital da Rede Pública de Barueri concedeu a licença maternidade para ele. Ele fez um requerimento judicial, mas o hospital concedeu a licença maternidade de 120 dias, mais a estabilidade. Mais a estabilidade, ou seja, o direito completo da licença maternidade. E ele trabalhava num outro que está sob sigilo, pelo que eu entendi, e esse outro hospital não concedeu. Além de tudo, demitiu. E depois da demissão desse, ele ainda entrou num outro hospital que, ao ficar sabendo, também o demitiu. Não querem essa bronca, né? Lembrando, deixando muito claro que a licença maternidade, ela é um benefício governamental, tá? O empregador paga, mas é descontado da guia
Ele paga sim, paga o INSS, parte empresa, né? A parte patronal, 20 e poucos por cento, e paga, recolhe fundo de garantia. Gera encargos, sim. Não é de graça, mas o salário principal é abatido da guia, ou seja, é indiretamente pago pelo governo. E ele teve que entrar na justiça para isso, acabou de ganhar na justiça o direito à licença maternidade. A juíza não se entendeu por quê. A juíza concedeu a licença maternidade de 120 dias, mas não concedeu a estabilidade. Não deu para entender que argumento dá para ser usado para isso. Portanto, ele inclusive recorreu, que não, ele quer inteiro. Dona juíza, como é que você profere uma questão dessas? Um está ligado ao outro. Se você concedeu a licença maternidade, você concede a estabilidade, sim. A estabilidade, se eu não me engano, se for a normal, a básica da CLT, é até a criança completar 150 dias de vida. Direitos trabalhistas normais, os mesmos concedidos pela mãe. Porque o conceito de licença maternidade, ele já faz tempo que ele pode ser entendido não por um conceito de mãe. E aí, por isso que eu estou falando da importância de uma situação dessas em momentos tão tacanhos da nossa vida. Se o juiz começar a falar licença maternidade é para mulher, homem não pode ser mãe. E quando o cara é mãe e pai? Vamos deixar claro o que acontece, por exemplo, porque vamos deixar assim, a CLT garante basicamente todos os direitos à mãe adotante que a mãe natural. Ou seja, ao adotar uma criança, a mãe... Mas que cacete! Meu Deus do céu! Ai, vontade de parar e esperar um idiota desses passar por mim. Pra perguntar, o que passa nessa sua cabeça? Vento? Voltando. E esse cara não precisa ser nenhum gênio jurídico para se entender que ele tem exatamente a mesma característica de uma mãe adotante. Ele é um pai adotante, um pai solteiro adotante sozinho. Ele não é casado com alguém que vai ficar cuidando da mulher, da criança, do filho dele. E também existe essa questão da pessoa ter que entrar na justiça por uma tristeza. Imagina o seguinte, imagina uma coisa totalmente possível. Uma mãe que morre no parto. E o pai vai cuidar dessa criança. Horas. Nada mais natural. Ele não tem direito à licença maternidade? Completamente. Completamente. Ele não teria direito à licença à amamentação. Embora haja controvérsias. Não se trata do tipo de leite que é fornecido, mas dá para se ter uma interpretação diferente na amamentação natural feminina para concessão de algum benefício, sim. Entende-se isso. Agora, sabe, o que a gente não precisa nesse momento é de juiz falando, não. É natureza, isso Deus fez o homem e a mulher. Como que eu posso dar a licença maternidade a um homem? Né? Assim, é aquele simplismo, né? A simplificação básica para não precisar se debater. Quanto menos se debater, porque a capacidade desse povo é bem difícil, melhor. Melhor, né? Até porque, se a gente começar a debater, cara, vamos deixar claro uma coisa. Se a gente começar a debater, a gente corre o risco de ter que debater prisão em segunda instância, né? E sabe-se que é um fato consumado.
e que estamos praticando uma injustiça não só moral, mas uma injustiça jurídica, uma aberração jurídica ao nosso ex-presidente estar lá preso. Não tenho nenhuma dó dele, vamos deixar isso muito claro. Eu não preciso ficar explicando o tempo todo, mas acho que assim é bom, né, que se fale. Não chegou ao Supremo Tribunal Federal, não se julgou o mérito da ação dele no Supremo Tribunal Federal. Então pronto, não é a última instância. Mas enfim. Já percebi uma coisa também, assim. Você quer fazer um direitista tremer? Fala Lula livre pra ele. Eu. Ai. Quantos amores eu tenho ao Lula, né? Outro dia num vídeo idiota de uma pessoa que resolveu se manifestar no meio de uma colação de grau, pelo que eu entendi, com uma plaquinha Lula livre, gerou controvérsia, gerou problema e quase gerou uma briga generalizada, de socos e pontapés mesmo. Claro, no grupo mais imbecil que eu posso participar, no pior grupo de pessoas que eu já participei na minha vida. Como esses caras são ruins. Nossa, cara, que pensamento torto, distorcido, preconceituoso, homofóbico, desonesto que eles têm. E aí veio um cara que, bom, é o Heleno das fake news, né? O Heleno das conspirações, né? Ele já falou várias conspirações. Algumas eu já falei aqui nos nossos vídeos. Nossa, ele entrou, eu dava para perceber a forma que ele escrevia diferente das formas de antes. Lula livre nunca. É assim, para essas pessoas, esse fato é um fato que eu não tenho dúvida. Os faria sair de casa, os faria ir para a rua, ir lá na frente da prisão, lá em Curitiba, para entrar em guerra civil. Essas pessoas realmente fariam isso. Esses 30% da população tem isso. É um fato consumado para essas pessoas. Não pode haver a menor possibilidade de se julgar corretamente esse caso. Infelizmente, né? Infelizmente, na terra das insanidades. Ia falar sobre o presidente das Filipinas. Acabou de chegar a lembrança do assunto agora. Bem rapidinho, tá? Ele é meio maluco, ele vive falando merda pra tudo que é lado. Ele é um super crítico da Igreja Católica, o que eu acho legal, mas não pelos motivos que ele tem. E ele esses dias entrou numa conversa, foi no Japão fazer uma palestra, uma apresentação para filipinos que vivem no Japão e disse que foi curado, era homossexual e foi curado da homossexualidade dele por mulheres lindas. Foi isso que ele disse. Beleza, esse cara tem um grave problema na vida dele, um gravíssimo e infeliz problema. E, enfim, ainda bem, pelo menos, né, que ele é reconhecido internacionalmente como um falador de bosta, né? Então é só mais uma bosta que sai da boca de alguém que fala bostas. Parabéns, seu presidente das Filipinas. Preciso pegar o nome aqui. Dutrate, alguma coisa assim. Beijo do gordo, gente. Até mais. Vamos nessa.